A escola, ela é um projeto, né? Ninguém acha que a escola é do jeito que é por acaso. E se a gente for parar para buscar as raízes desse projeto e tentar entender por que a escola existe, a gente vai ter que voltar um pouquinho aí alguns séculos no tempo, né? A gente poderia voltar um pouquinho mais ainda, ir lá na Idade Média, na formação das primeiras universidades, mas não vamos nem tão longe assim. Vamos voltar uns 2, 3 séculos e pensar naquele momento histórico que a gente chama de Revolução Industrial, que coincide, né, que é um momento que, considerando aqui um eixo econômico da história, né, que coincide, esse eixo econômico coincide com um outro eixo, que é o eixo político, que é o momento em que o absolutismo, que vocês estudaram isso em história, estava num período de crise. Estava muito difícil sustentar aquela narrativa do direito divino da autoridade do rei. Né? A ciência estava se desenvolvendo, muito conhecimento estava sendo desenvolvido, várias descobertas, e esse tipo de teoria, né, que atribui um direito divino à autoridade do rei, estava começando a ser questionado. Então, vocês estudaram isso também, começou a surgir um outro tipo de absolutismo, que ficou conhecido na história como despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido? O rei continua lá sendo rei, continua sendo autoritário, continua sendo um regime, né, autocrático, centralizado, só que ele começa a dar uma flexibilizada. Ele começa a ser um rei mais gente boa, vamos dizer assim, né? E dentro desse processo faz parte o processo de escolarização. Você precisa instruir a população para poder se submeter à autoridade desse governo autoritário. E por outro lado, voltando para o eixo econômico, a gente tem, paralelamente a isso, acontecendo a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? É uma mudança profunda no modo como as coisas, né, de maneira geral, vinham sendo produzidas no mundo. E a gente sabe que a forma como as coisas são produzidas tem uma relação direta também com a nossa vida, com o nosso dia a dia, porque somos nós que produzimos as coisas. Então, até então, a gente tinha um modelo de produção manufaturado. Né? As coisas eram feitas por quem? Pelos artesãos, né? Que tinham lá os seus discípulos, que passavam, né, a profissão do mestre para o discípulo, de pai para filho, nas cooperativas e aquela coisa toda. Então vamos tentar imaginar a vida de um artesão. Né? O cidadão está lá, acorda no horário que ele quis acordar, vamos supor, lá, 6 horas da manhã ele acordou, botou o milho das galinhas, deu uma olhada na hortinha dele, foi preparar o café da manhã, sentou junto com a família dele, daqui a pouco acabou aquilo ali, ele foi fazer mais algum trabalho, vamos supor que ele seja sapateiro. Né? Foi lá, pegou o couro, cortou, fez mais alguma coisa, deu uma marteladinha aqui, uma pregadinha ali, deu 11 horas da manhã, ele está com fome já, parar para almoçar. Né? Daqui a pouco almoçou, ele volta, vai lá, continua mais um pouco, final da tarde ele para, está com a família dele. Conclusão. Tem todo um ritmo de vida, um ritmo de trabalho, todo um modo de existir. Né? Num espaço de tempo relativamente curto, né, que a gente poderia falar do dia para a noite, óbvio que historicamente não é do dia para a noite, mas a gente começa a ter um desenvolvimento tecnológico muito grande justamente por causa do avanço científico. E máquinas começam a ser desenvolvidas. Então, aquilo que o artesão demorava, sei lá, uma semana para fazer, a partir desse momento, a máquina vai fazer em questão de minutos. Ou seja, a gente começa a ter um aumento da produtividade muito grande. E aí o artesão começa a ficar numa situação complicada. Porque como é que o artesão vai competir com uma máquina? Ele não tem como. Então ele começa a perder espaço para essa máquina, que começa a produzir mais e muitas vezes até num trabalho, acaba produzindo um produto até melhor do que o que ele faz. Então a gente tem aí nesse processo o início daquilo que fica chamado assim na história, a gente pode falar do processo de alienação do processo de produção. Ou seja, ele se afasta de todo aquele processo e passa a desempenhar funções específicas dentro da fábrica. Vocês já viram como funciona uma fábrica, né? Aquelas linhas de montagem, cadeia de produção gigantesca, e cada um faz uma coisa.
Né? Vai botar um carro, vamos fabricar um carro. É o quê? É um cara que vai fazer um carro? Ou, sei lá, 3 caras que vão se reunir, vamos construir um carro aqui. Não. O carro, quando começa ali, não tem nada. Tem uma pecinha junto com a outra e vai passar na linha de montagem, um vai dar uma martelada, outro vai apertar um parafuso, outro dá um chutinho aqui, o outro faz um negocinho aqui, o outro negocinho ali. No final das contas, cada uma dessas pessoas não tem ideia do produto final. Ele só faz aquilo. Ele fica fazendo aquele movimento repetitivo. E, obviamente, né, que o interesse é produzir muito, é lucrar. Né? Essa é a lógica do capitalismo. Então, nesse primeiro momento, onde nem se imaginava falar sobre legislação trabalhista, direito do trabalhador, coisas que só foram surgir muito tempo depois, as jornadas de trabalho, por exemplo, desse cara que até ontem era artesão e se tornou um operário da fábrica, eram jornadas desumanas, de 14, 16, 18 horas por dia. Né? Então, de um dia para o outro, o maluco tinha uma vida tranquila, fazia o que ele queria, aquilo que ele tinha escolhido, a profissão que ele aprendeu do pai ou de algum amigo. E de repente ele se vê enfiado numa fábrica tendo escravizado, literalmente escravizado, homens, mulheres, crianças e por aí vai. E a essa mudança muito radical de modo de vida, o nosso corpo não está acostumado. O nosso corpo não foi feito para o confinamento. O nosso corpo ele foi feito para ser livre. Então precisava surgir na sociedade uma estrutura que adaptasse o nosso corpo para poder funcionar nesse novo tipo de ambiente. E essa estrutura social que surgiu foi justamente a escola. Porque ao contrário do que muitos de vocês pensam, do que a maior parte das pessoas pensam, a gente não vem para a escola para aprender. A gente vem para a escola para ser ensinado. E ser ensinado o quê? A primeira coisa, e quando eu falo primeira, não é só a primeira no sentido cronológico, mas é a primeira no sentido fundamental, no sentido que coloca a estrutura de tudo que acontece aqui dentro. A gente vem para cá para ser ensinado a obedecer. Porque quando chegar lá na fábrica, lá na frente, quando a gente estiver no mercado de trabalho, é isso que a gente vai ter que fazer. No fundamento de tudo, nós todos viemos para a escola porque a gente está aqui para aprender a obedecer. É basicamente isso.